Seja bem-vindo ao Enfoque. Portugal pode estar à beira de uma crise política, o possível chumbo do Tribunal Constitucional, pelo menos duas medidas do Orçamento do Estado e a moção de censura que o Partido Socialista vai apresentar ao Governo podem mesmo ser o princípio do fim do Executivo de Passos Coelho. Este é então o tema deste Enfoque, com os convidados Carlos Marques de Almeida, professor universitário, Rui Paulo Figueiredo, deputado do PS e António Rodrigues, deputado do PSD. Aos três, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada então por estarem aqui em mais um Enfoque. Rui Paulo Figueiredo, efeito prático desta moção de censura? Esperemos que seja mudar de governo. Esse é o objetivo quando se apresenta uma moção de censura. O governo obviamente a moção de censura não vai fazer cair o governo, porque o governo é maioritário. O governo é maioritário, mas é composto por dois partidos. O CDS tem estado sempre com um pé dentro e um pé fora, em que as medidas positivas são apresentadas como património do CDS e tudo o que corre mal é um ativo do PSD. Mas com isso quer dizer que acha que há deputados do CDS podem votar a favor desta moção? Não, acho que cada deputado, individualmente, incluindo os deputados do PSD, tem que ponderar o que é melhor para o país. Nós temos um governo que não funciona, que tem falhado sucessivamente todas as metas. Ainda há pouco anunciou que também, pelos vistos, agravou-se o déficit e está a falhar mais uma vez na execução orçamental. A avaliação da Troika que nós discutimos, os dados de execução orçamental, as atrapalhadas com os vários orçamentos de Estado, os 4 orçamentos que nós discutimos em termos de orçamento do ano passado, retificativo deste ano, o plano B dos 800 milhões que já foi consumido. Este governo tem falhado em tudo. Nós temos a economia destruída, estamos em espiral recessiva, o desemprego aumenta para números sem precedentes e todos os dias aumenta, as falências, as insolvências, setores como a construção civil, a restauração, o pequeno comércio estão completamente destruídos, mas acima de tudo, e ainda mais relevante do ponto de vista institucional e político, este governo dinamitou todas as oportunidades para construir consensos com os partidos da oposição, em especial com o principal partido da oposição, com os parceiros sociais. Nós temos a situação caricata quando debatemos, e nós debatemos aqui há 15 dias, este tema do salário mínimo, em que só o Primeiro-Ministro e o Governo é que estão em desacordo com toda a gente. Nós tivemos debates em que Paulo Portas dá margem de abertura para diálogo com os partidos da oposição e depois o Primeiro-Ministro fecha essa porta, mas acima de tudo aquilo que eu gostava de dizer em termos de conclusão é que nós temos um Primeiro-Ministro de braços caído, sem política europeia, sem dimensão europeia, sem se bater pelos interesses do país a nível internacional. É apenas e só um mau aluno, porque já nem sequer é um bom aluno. Porque costumava-se dizer que era um bom aluno porque seguia sem questionar tudo aquilo que a senhora Merkel dizia. Mas é um mau aluno porque falha todos os objetivos. E, portanto, é tempo de devolver a palavra aos portugueses. É isto que o Partido Socialista entende, porque já não é com este Primeiro-Ministro e com este Governo que o país sai desta crise. E há variadíssimos setores do PSD que também andam já a pensar noutro Primeiro-Ministro. António Rodrigues, depois desta intenção do PS da moção de censura, o consenso político é irrecuperável? Há duas coisas que eu gostava de pontuar em primeiro lugar. A irresponsabilidade do Partido Socialista ao tomar esta medida de apresentar a moção de censura, porque ela não adiantou nada. Eu ouvi ainda agora o deputado Rui Paulo Figueiredo e, no fundo, via o repositório do guião da desgraça que o Partido Socialista tem feito nos últimos meses. Não acrescentou uma única situação nova relativamente ao seu argumentário, não acrescentou nem encontrou rigorosamente nada que justificasse neste momento a apresentação de uma moção de censura. E uma coisa é discordar relativamente à política e à estratégia. Que o Governo não ouve com certeza, não, o Governo está a fazer e a consumir o seu percurso. Agora, o que não é lógico é que, perante nada de novo, perante nenhum argumento, perante nenhuma situação, se querem incendiar e fazer desta situação política uma situação instável, quando o que nós precisávamos era estabilidade e calma. Esta moção de censura vai dar o sinal errado à Europa e à Troika? Pelo menos, com certeza, que dará uma situação de que não existe um consenso nacional, nem que há paz social relativamente e paz política, acima de tudo, relativamente àquilo que são as práticas e as responsabilidades dos vários agentes. E como eu lhe dizia, é verdade que se pode e deve discordar relativamente ao Governo quando não se concorda relativamente a essa matéria. Agora,
Uma coisa é discordar e assumir isso publicamente, e outra coisa é fazer crer para o exterior que nós estamos numa situação, por um lado, pior do que aquela que estamos. E, por outro lado, criar uma situação de instabilidade política, porque sabemos, e ao contrário daquilo que se quer fazer crer, e é lamentável até que se diga isso, que a maioria está dividida, que há uns que são bons e outros que são maus, que há um partido que reclama para si as suas coisas boas e outros as coisas más. Mas há assuntos que têm dividido os partidos da Com maioria. certeza, mas porque os partidos têm a sua identidade própria e têm sensibilidades diferentes relativamente às situações. É lógico que assim aconteça, é legítimo que assim se faça. Portanto, atribui a responsabilidade isso não dessa quer crise dizer... política apenas ao PS. Eu não quero entrar no caminho fácil do Partido Socialista e tentar encontrar aqui grupos, porque senão ia começar a dizer aqueles que são apoiantes do Dr. Seguro, aqueles que são apoiantes do engenheiro Sócrates, aqueles que são apoiantes do Dr. Costa. Não vou por este caminho. Os que são Porque apoiantes de Valente de Oliveira para Primeiro-Ministro, os que são apoiantes Valente de Oliveira, para Rui Rio para deve estar Primeiro-Ministro. equivocados. Ninguém falou nunca disso. Agora, calhar, a muito questão em de breve, fundo, não estaremos tão podíamos dizer equivocados. é que a moção de censura aparece para tentar esconder as divisões que há dentro do Partido Socialista. Mas não quer ir por aí. Quer ir pelo caminho da irresponsabilidade Quantos mais que o Partido desempregados temos que Socialista esperar neste momento demonstra com uma para o moção de PS mudar censura de caminho? nesta semana em que nada aconteceu de novo e que justificasse esta situação. A não ser que haja a necessidade de agregar tropas por causa de um congresso do Partido Socialista daqui a 3 semanas. E, portanto, que é preciso tentar convergir os descontentamentos que existem, naturalmente que existem, de uma forma fácil, de uma forma sem sustentação, para tentar encontrar aqui uma maior maioria para legitimar o secretário-geral do Partido Socialista. Carlos Marcos de Almeida, esta moção de censura do PS vem na altura certa ou é precipitada? Eu acho que é uma precipitação da parte do PS e a questão do timing também não é a mais correta, julgo eu. E convém aqui salientar o facto que é importante. O Partido Socialista é um grande partido da oposição e tem uma grande responsabilidade naquilo que é o regime atual em que vivemos. E, se a memória não me atraiçoa, só houve uma única vez que o Partido Socialista tenha recorrido a uma moção de censura. Foi exatamente contra o governo de Durão Barroso, a propósito da Cimeira das Lajes. Foi a única vez que o Partido Socialista apresentou uma moção de censura. O que significa que o instrumento de moção de censura é, nestes dois grandes partidos... É a quarta vez. Tem a certeza? Ok. Eu duvido, mas enfim. Que é um mecanismo de exceção e não é um mecanismo de regra. Ou seja, não é para que se avance ou para que se adiante ou para que se acelere o tempo político apresentar uma moção de censura. Mas pode ser entendida como uma forma de pressão ao Presidente da República? Eu acho que há aqui várias componentes que temos que distinguir, mas todas elas apontam para eu julgo, uma precipitação. O ponto 1, há sem dúvida aqui um elemento que tem a ver com aquilo que é o equilíbrio de forças dentro do Partido Socialista. E, nesse sentido, depois do escalonamento e do aumento do discurso que foi feito, e sobretudo da agressividade do Partido Socialista, era natural que alguma coisa devesse ter que ser feita. Portanto, nesse sentido, vem na sequência lógica a apresentação dessa moção. Mas, depois, do ponto de vista do timing, ela não faz sentido, porque falta ainda a decisão do Tribunal Constitucional. Falta, sobretudo, a execução orçamental, dos dados da execução orçamental. E isto do ponto de vista interno. Serão instantes, mas que ainda não olhamos para eles. E do ponto de vista externo, ela surge na pior altura, porque surge no contexto em que a Europa está a tentar resolver o problema do Chipre. Ou seja, no momento em que nós observamos que a Europa está a mover-se, a zona euro está a mover-se. E não se está a mover num sentido que seja muito ou que nós possamos ver que traga benefício para a situação portuguesa. Se estar a disputar neste momento uma moção de censura, eu julgo que é precipitado e o timing não é o mais equilibrado, julgo eu. Além do mais, e o Rui falou nisso pela primeira vez, de uma forma taxativa, que o objetivo é causar eleições antecipadas. Mas eu acho que antes das eleições antecipadas, e pelas últimas sondagens, nós temos o PS com 31 e o PSD com 28 ou 29. Ou seja, umas eleições antecipadas o que iriam fazer era uma dispersão do voto. Em vez de termos uma situação como a que temos, iríamos ter uma situação bem pior. Eu recordo aqui as eleições italianas que continua sem governo. A Itália já há quem fale num governo de salvação nacional. Se o país for para eleições antecipadas. E o grupo do Sr. Beppe Grillo, que tem 25%, já está a reivindicar
um lugar importante, entre os quais o lugar do Primeiro-Ministro. Portanto, é preciso ter cuidado. Eu julgo que neste momento há uma precipitação do PS. Agora, as razões, o Rui Paulo certamente Figueiredo, poderá ter sido uma precipitação explicar-me o que suscitada pelo regresso de José Sócrates à vida política? Não, o caminho já estava traçado há bastante tempo. E é uma forma de pressionar o Presidente da República. O caminho ficou... O Presidente da República tem a sua autonomia para decidir aquilo que tem que decidir. Mas é um sinal para o Presidente da República. É um sinal que o maior partido da oposição está É descontente. um sinal muito Curiosamente, simples. nesta semana que em que o Presidente da República interveio bem mais na vida pública, pelo menos durante uma semana interveio mais do que durante 2 meses, o que é um ponto interessante. É verdade. Ainda hoje o Primeiro-Ministro indiretamente também lhe chamou irresponsável. Porque O Primeiro-Ministro não chama nomes do Presidente da República. Porque quando disse, cuidado com as quando palavras. disse que todos aqueles que defendiam o aumento do salário mínimo era uma atitude totalmente irresponsável, estava a dizer que os partidos da oposição que têm defendido isso, que os parceiros sociais têm defendido isso e que o Presidente da República, que também já o defendeu, estavam a ter uma medida Mas não tente incendiar as irresponsável. relações entre o Governo E, portanto, e o Presidente da aquilo República. que... Se quiser contestar, conteste. aquilo Mas não que- utilize essas expressões que não sequer são verdade e não ficam bem O ao responsável de um partido político que quer ser o Primeiro-Ministro oposição. é que O tem o Primeiro-Ministro não péssimo sofreu ao hábito de Presidente chamar... da República e não chamou fará a isso todos, nunca ao Presidente chamou da República. irresponsáveis Se há a uma todos. coisa que o Primeiro-Ministro Já faz é também respeitar as contrariou. instituições. Isso é ofensivo. Isso é ofensivo, dizer que o Por Primeiro-Ministro disse ao acaso, Presidente não da acho que o República. Primeiro-Ministro respeite as instituições. Porque se respeitasse as instituições, não tinha o Ministro da Economia na concertação social, supostamente a negociar o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, quando na praça pública, por 2 vezes, já disse que não equacionava sequer esse assunto e mexer nesse assunto e aumentar esse assunto. Isso não é O respeitar as Primeiro-Ministro disse foi outra instituições coisa. e não é mudemos as respeitar palavras. O o que o salário Primeiro-Ministro mínimo. disse sempre foi que entendia que os custos de trabalho tinham que baixar e que o aumento do salário mínimo ia aumentar os custos de produção. Isso foi uma das coisas que ele disse. Outra coisa que ele também disse, e ainda disse hoje no Parlamento, é que se os parceiros sociais entenderem que estão em condições de aumentar o salário mínimo, que o façam. Eles negociam códigos Então, coletivos de trabalho. então o Mas Ministro, porquê é que as partes então, não o fazem? Ministro da Economia Porquê vai que as negociar partes à não revelia fazem? do Primeiro-Ministro? Não, o Ministro da Economia não Bem, eu negocia. bem sei que O Ministro da o Governo Economia está completamente desagregado, O Ministro da Economia mas está... o António está a usar seja mais está a andar, Não está a usar utilize um bom termos. sinal, que está Eu com o sei, Ministro da Carlos Marcos de Economia. Almeida, também para Buscar juntar aqui todas um as pouco palavras que eram e um necessárias pouco ao para tentar diálogo resolver. e a Ministro da esta Economia não conversa consegue, animada, não esta discussão sei, animada. sei, Carlos sei Marcos de não. Almeida, o aumento do salário mínimo Não, poderá mas ser deixe-me mais só, um porque eu fui fator interrompido de e não respondi à decisão. pergunta. Já lhe vou deixar responder. Pelo que estamos a perceber. Isso aí vai-me deixar responder sem ser interrompido. E depois sem me tirar, Não fui eu que o sem me interrompi, deixar pois não. responder. Não, mas, Responda lá, mas, então. mas, eu Peço deixei, mas eu deixei, com todo o gosto pela O diálogo dialética, é saudável mas e até gostava anima esta de- discussão. Mas gostava Responda, de então. te responder. É que o ponto absolutamente essencial é que há uma situação absolutamente nova. E a situação absolutamente nova é a seguinte. O Governo falhou todas as metas. A 7ª avaliação da Troika deixou isso bem claro. Não é verdade. O ministro Paulo Portas demonstrou abertura para reconhecer erros, para mudar de caminho e até disse, bem, quem achasse que estava tudo bem, certamente não estava bom na cabeça, foi a expressão que ele utilizou. O primeiro-ministro, em 2 intervenções, foi incapaz de reconhecer qualquer erro, disse que estava tudo em linha com as previsões e que não mudava de rumo. São E, esses os portanto, fundamentos para a moção de nós censura? percebemos que este primeiro-ministro não reconhece os erros, não reconhece as falhas. Até hoje foi totalmente incapaz de explicar porque é que falhou sempre toda a execução orçamental e todas as metas e não vai mudar de caminho. E a pergunta que fica, quando nos dizem que o timing é errado, quantos mais portuguesas e portugueses vão ficar no desemprego para o timing ser certo? Quantas mais empresas precisam de falir para o timing ser certo? E podia continuar, mas a vou demagogia passar tem a bola ao limites. Carlos. Carlos Marcos de Almeida, como estávamos aqui a perceber, Mas o a questão, salário eu mínimo... respondo já, a questão do timing não é uma questão de vontade. Não se pode ter razão antes de tempo. E não se pode querer ter razão antes de tempo. Porque o voluntarismo em política dá muito mau resultado. Aliás, este vosso diálogo foi muito interessante. Porque este vosso diálogo o que representa é exatamente um completo Há mais corte. de um ano que temos razão. Um completo corte entre os dos dois grandes principais partidos que têm como responsabilidade resolver o problema do país, que estão pura e simplesmente focalizados numa marcação mútua
que o único objetivo é... Não, o PSD é um grande partido. Oh, Rui, eu não o interrompi. É verdade. Ok? Portanto, que o único objetivo é apenas e tão somente o political scoring. É o score político que é importante. É marcar um ponto político de um lado ou marcar um ponto político do outro. Ou seja, não estão a defender os interesses do país. Não estão a defender os interesses do país. Ponto 1, porque pela forma como o Governo tem agido, pela incapacidade que o Governo tem de demonstrar alguma agilidade e imaginação política para mudar e para corrigir. O Governo recusa-se a reconhecer que há um erro, logo não tem que corrigir nada. E, por outro lado, no Partido Socialista, o Partido Socialista não tem neste momento uma visão programática alternativa. Sistematicamente, no discurso do Partido Socialista aparece uma tentativa de... Uma tentativa não. Aparece a não utilização da palavra corte na despesa. O Partido Socialista nunca se dirige diretamente ao problema do corte da despesa e do excesso da despesa e do déficit. Tudo o que o Partido Socialista tem a dizer sobre o assunto é afirmar que tudo se resolve pelo lado do crescimento. E não diz mais nada. E não há nenhuma visão alternativa nem programática. Enquanto que o Governo diz, primeiro nós temos que recuar a linha do Estado e depois deixar para os privados poderem investir na economia, para a economia começar a crescer. Este é o discurso do Governo. E, entretanto, não faz mais nada. O Partido Socialista... E tem dado grandes resultados. Não tem dado nenhum, mas a alternativa do Partido Socialista é dizer assim: não, nós vamos apostar no crescimento. Em que é que ficamos, Carlos? Nem o Governo, nem o Partido Socialista? Não, o problema é que a crise Mas onde é que o Carlos tem visto o corte na despesa do lado do Governo? A crise política 85% não é aquilo. da A crise consolidação pelo lado da política receita. não pode ser descredita por um governo que cai e eleições antecipadas, mas começa a ser uma crise que se repercute numa obstrução de visões políticas alternativas. E, nesse sentido, ela é bem mais profunda e mais grave. Porque, em vez de ser apenas uma crise de governação, uma crise de governo, está-se a transformar numa crise de regime. E para isso não é como regime de descrença nos partidos políticos. Exatamente. E é nesse espaço, nesse vazio político que o PS e que o PSD criaram, que poderá surgir a oportunidade para outros movimentos, para uma terceira via, que é uma palavra muito cara, enfim, e muito depreciativa também. António Rodrigues admite que o Governo e o PSD poderiam ter feito um esforço maior para procurar o consenso do maior partido da oposição. Há sempre oportunidades para se poder fazer melhor. E, ao contrário do que se estava a dizer, nós reconhecemos que cometemos erros. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu que não foi perfeito em toda a governação. E temos, obviamente, mas espaço em concreto para poder dizer. não conseguiu dizer nenhuma medida. E, obviamente, que o reconhecemos quando foi anunciado que pretendíamos fazer cortes, e mais cortes ainda que aquilo que já fizemos e que não conseguimos fazer, porque isso significava também pôr em causa ainda mais a estrutura do Estado e a segurança das pessoas. E, portanto, não é possível fazer e não é possível ir mais além daquilo que já são as dificuldades que foram criadas. Nós temos, obviamente, humildade suficiente para o poder fazer. Agora, não podemos prescindir do caminho que foi traçado, que nem sequer foi traçado por nós, mas que foi assumido por nós para resolver o problema do país. E, por isso, temos continuado a trilhar o caminho da assunção das responsabilidades e dos compromissos que foram assumidos em nome do Estado português. Mas sendo que o caminho não está a resultar, pelo menos é o que mostram os dados orçamentais, os dados da recessão económica, os dados do desemprego, eram na altura para procurar um consenso para renegociar um memorando com a Troika. Mas o memorando tem sido revisto pontualmente à medida que se verifica que ele não está adequado. E mais do que isso, viu-se nesta sétima avaliação, o PS tem sido convocado em termos da Assembleia da República para estar presente nessas discussões e recusou-se, e isso viu-se a propósito da discussão da reforma do Estado. Mas nem sequer quer entrar por aí, porque o PS também se eximiu dessa discussão. O que é importante é dizermos, por exemplo, que na sétima avaliação, ao contrário do que se estava a dizer, o Governo reconheceu que a situação não era fácil e por isso bateu o pé e teve a discussão com a Troika mais prolongada do que à memória desde qualquer uma das outras avaliações. Porque, obviamente, que a situação é diferente, exige avaliações diferentes e exige circunstâncias diferentes. Agora, o ponto relevante aqui é que, para o futuro, nós ganhámos a confiança e credibilidade junto dos nossos parceiros para poder ter esse espaço que tivemos agora e que queremos continuar a mudar esta situação. Ao contrário também do que foi dito, nós fizemos cortes em ano e meio de 14 mil milhões de euros. Não foi o suficiente, nem teve os reflexos que se pretendiam. É verdade, há mais desemprego, ultrapassaram-se os valores que eram admissíveis, foram revistos. É verdade, não chegámos ao déficit que pretendíamos e que tinha sido negociado e posteriormente reconcretizado. Há situações e nós reconhecemos que falhámos. Obviamente que se tínhamos um objetivo de 4,5% e não o alcançámos, que não foi o objetivo alcançado em pleno.
e por isso ele foi revisto e a própria Troika teve a abertura suficiente para verificar que as circunstâncias eram diferentes. Portanto, não se diga, não só que nós nos acontrolamos dentro de uma coxa e que não vimos a realidade, nem se diga que nós também não batemos o pé relativamente a esta situação. Nós fizemos. Agora, o que nós não podemos fazer é alterar a estratégia que foi traçada, sob pena de passarmos a ser zigue-zagueantes, que foi isso que o governo anterior andou a fazer, e é isso que tem feito enquanto está na oposição, que é zigue-zaguear consoante as conveniências do momento, que é ser demagogo e utilizar no seu panfleto sistemático, que foi buscar um cardápio qualquer, para chamar a atenção para situações que são reais, são verdadeiras, mas que também não diz como é que as vai ultrapassar. Rui Paulo Figueiredo, esta moção de censura poderá ter mais danos do que aspectos positivos em termos de credibilidade externa, e se a moção não tiver nenhum efeito prático em Portugal, o que é que se tira daqui? Tira-se uma vontade de mudança que é grande e que basta nós olharmos à nossa volta e estarmos na rua, as pessoas estão fartas deste governo. E o António, eu dizia há pouco, o PS, Mas há um ganho de credibilidade externa é um que se grande pode partido. estar a arriscar. Eu não sei qual é o ganho de credibilidade externa, na verdade, porque basta hoje lermos toda a imprensa e se lermos toda a semana relatos de reuniões em que os representantes da Troika dizem que o governo é que está a falhar, que o governo não sabe explicar, que o governo não sabe comunicar, que o governo era para ter feito a consolidação orçamental 2/3 pelo lado da despesa e está a fazer 85% pelo lado da receita, que os representantes da Troika disseram ao Ministro da Economia que ele não existe e que não há política económica. Aliás, o Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, que é um excelente deputado do PSD, também diz mais ou menos a mesma coisa na página ao lado, numa boa entrevista que dá. E, portanto, este governo falha claramente em todas as metas. E nós percebemos que não muda e que não vai lá. É verdade que, e era isso que eu há pouco dizia, e por isso é que há sempre alternativas, e este caminho é que é o errado. O PSD é um grande partido. Há muita gente no PSD que também reconhece os erros, que discorda desta receita. O António fez aqui uma admissão muito consistente, e ele é um dos deputados mais consistentes, por exemplo, em matéria de política europeia que o PSD tem, em que assume uma visão europeia e assume os erros. O problema é que Pedro Passos Coelho, Vítor Gaspar, essencialmente estes, não têm nenhuma política europeia. Ninguém se lembra quem é o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus deste governo e não reconhecem nenhum erro. E o Carlos há pouco dizia bem, há muita gente no PSD e no CDS que reconhecem que o caminho está errado. Quem manda no governo, e eu até acho que Vítor Gaspar manda mais do que o Primeiro-Ministro, que há ali uma espécie de co-governação com até algum pendor excessivo do Ministro das Finanças. Voto, como dizia há pouco o Carlos, as intenções de voto no PS não seriam muito substanciais. Eu não faço juízos de valor sobre aquilo que a minha é questão o voto dos seguinte, portugueses. O Carlos citou uma sondagem em que dava 31% ao Partido Socialista. Eu posso lhe citar 4 ou 5 em que dá entre 37% e 35%. Mas sondagens são sondagens, são estados de opinião. Minha pergunta é se os nesse sentido portugueses pronunciassem, pronunciavam-se. Da possibilidade de existir um governo de salvação nacional. Já vários de vocês aqui disseram que há pessoas... Mas o que é isso, que é isso do governo de salvação nacional? Governos de iniciativa presidencial, toda a gente fala muito e fala normalmente do que não sabe, porque isso é uma coisa que a revisão constitucional de 82 já nem sequer está previsto. Qualquer governo que exista tem que ser suportado na Assembleia da República. Naturalmente, que se o PSD e o CDS se entenderem para mudar o Primeiro-Ministro e apresentarem outro Primeiro-Ministro, e se o Presidente da República assim o aceitar, e por isso é que muita gente fala de variedíssimos nomes que se têm falado, é uma prerrogativa constitucional. A outra alternativa é o Presidente também assumir as suas responsabilidades. A terceira alternativa é o Partido Socialista apresentar uma moção de censura. Outros partidos da oposição já esgotaram essa prerrogativa nesta sessão. E votarmos. E se a moção for aprovada, cai o governo e entraremos num dos dois cenários. Essa coisa do governo de salvação nacional, eu não rejeito, por isso é que eu dizia... Permita-me dar ainda a palavra, estamos mesmo a terminar, Rui Paulo. António Rodrigues, rapidamente. Eu gostaria de dizer 3 coisas, já que está a terminar. A primeira é que não é verdade que o governo não tenha política europeia e não é verdade que não tenha o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Está excelente, é do CDS, não defende por razões partidárias, defende por qualidade pessoal e por aquilo que tem feito politicamente. A segunda é a questão da maioria de censura, a moção de censura que o Partido Socialista vai apresentar.
todos têm a consciência que é um fait divers. Todos têm a consciência que a maioria é sólida e que a vai aprovar e, portanto, não faz sentido nenhum, porque todos sabemos que o Partido Socialista está contra este governo. Se quisesse ter uma estratégia consistente, teria votado da proposta do Partido Comunista ontem relativamente à censura do governo, que também não o quis fazer, e, portanto, a moção de censura Nós é chegamos um ao fait final do divers. nosso tempo. E, Muito portanto, obrigada aos três pela vossa presença neste grande jornal. O Enfoque regressa na próxima segunda-feira, como habitualmente. Até lá.